virgem. Mas quando Jesus saiu, continuou virgem? Não. Irmão, me entende sobre ela. Quando eu estou dizendo que eu vou vigiar, eu estou dizendo que Jesus fez coisas com Maria. Porque a gente tem umas coisas que explicar para não entender mal. Quando Jesus saiu, a Maria continuou sendo virgem? Não. Amém? E então, aqui, tomar, o texto que nós estamos aqui a ler, tomar, também significa, tomar aqui significa casar, Então, os filhos de Deus casaram com aqueles que são descendentes dos cainitas, que não eram filhos de Deus. Isso soou muito mal aos olhos de Deus. A Bíblia diz, 13: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Deus está dizendo: o meu espírito não vai permanecer no homem, porque o homem é pecador, o homem é carnal, o homem está vivendo na carne. Queridos irmãos, o Espírito de Deus não pode permanecer sobre nós se nós permanecermos no pecado, nós estamos vivendo no pecado. Não existe isso. E ao mesmo tempo ter o Espírito Santo e ao mesmo tempo ter uma vida de pecado. Não existe. Ou tem Espírito ou não tem Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus é Espírito Santo, é Espírito Santo. Então Deus decidiu tirar o seu Espírito, remover o seu Espírito sobre a humanidade, sobre os homens. E a Bíblia diz: porém os seus dias serão 120 anos. E aqui Deus determina o tempo da humanidade. Para muitos, essa parte que os seus dias serão 120 anos, eles entendem que Deus estava dizendo que a idade do homem seria 120 anos. Muitos entendem assim, que não, Deus está dizendo que o homem só vai viver 120 anos. Está errado nessa interpretação. A interpretação certa aqui é que Deus estava determinando o tempo pelo qual esses homens iriam existir, e Deus traria o juízo sobre a humanidade. E se vocês investigarem bem, vocês vão descobrir que Noé levou 120 anos para construir a arca. Quer dizer que tão logo Deus diz assim: os seus dias serão 120 anos, Deus estava a dizer: todos vocês daqui a 120 anos serão destruídos. Eu vou os destruir, eu vou fazer a justiça sobre a humanidade. E então Noé, ouvindo a palavra de Deus no texto, na sequência do texto, começa a construir a arca, começa a edificar a arca, e levou 120 anos que Noé construiu. Então, não é que os homens iam viver apenas 120 anos, porque até Noé viveu mais de 120 anos. Mas é o tempo pelo qual Deus traria o dilúvio sobre a face da terra. Amém? Aleluia. Irmão, estão me entendendo? Amém, amém. Vocês estão me entendendo? Estão levando comigo? Graças a Deus. E então nós vamos entender aqui, queridos irmãos, por que Deus decide trazer o dilúvio sobre a face da terra. Nós sabemos que o texto profético diz que a vinda de Jesus será como nos dias de Noé. E como é que era os dias de Noé? Os homens casavam. Nós estávamos a ver aqui casamento. Os homens casavam e davam-se em casamento até o momento que veio o dilúvio. E então Deus trouxe o dilúvio sobre a face da terra, julgando a humanidade, para poder exterminar a humanidade. E nós sabemos muito bem que apenas 8 pessoas foram salvas: Noé e a sua família. Deus já destruiu o mundo uma vez? Sim, Deus já destruiu o mundo com água. Destruiu o mundo com água. Nós adoramos um Deus que é Deus de amor, mas também Deus de justiça. Assim como foi no dia de Noé, Deus há de julgar a humanidade. Deus vai julgar. E eu tenho dito para muita gente: nós às vezes somos grandes hipócritas de verdade. Nós dizemos cristãos, às vezes aqui na igreja, lá fora às vezes nós não somos. E nós parece que não temos noção que um dia seremos julgados. E quem vai nos julgar não é o senhor Mavão, não é o apóstolo Davi, não. Quem vai nos julgar é Deus.
E não existe nada, queridos irmãos, que não vai passar diante dos olhos de Deus. Aleluia. Nós hoje somos muito inteligentes, ao ponto de que nós podemos esconder os nossos pecados. E nós achamos, nós podemos escolher o pecado do nosso marido, podemos escolher o pecado da nossa esposa, podemos escolher os pecados dos nossos pastores. Mas irmão, diante de Deus não existe pecado que nós podemos escolher. Então nós temos que entender, queridos irmãos, temos que estar preocupados, sempre pensar, um dia vou ser julgado por Deus. E se Deus, nesse exato momento, decidir nos julgar, porque, queridos irmãos, eu tenho dito o seguinte: o cristianismo é muito mais pessoal do que coletivo. E eu vou explicar por quê. Nós achamos que ir à igreja e estar com os irmãos, assim que somos cristãos. Não, o cristianismo é muito mais pessoal. A salvação é pessoal. A salvação é pessoal. A santificação é pessoal. A devoção é pessoal. O julgamento será pessoal. Ali nós não teremos como acusar o outro. E ainda que nós caímos num pecado por intermédio de alguém, queridos irmãos, nós seremos julgados. Ele vai ser julgado porque me levou ao pecado. Eu serei julgado porque aceitei a tentação. Percebe isso? Aleluia. Você já leu o Salmo 51? No Salmo 51, quando Davi escreveu sobre o seu pecado com Batseba, Davi estava a dizer: Senhor, contra ti somente pequei. Em nenhum momento Davi diz assim: Deus, você sabe, eu não fui na guerra, eu estava lá no palácio, como é que Batseba vai tomar banho ali sem roupa? Ele podia pensar que talvez o rei ia passar. Em nenhum momento